Olá, sejam bem-vindos à aula de hoje. Meu nome é Valéria e eu leciono matemática na Escola José Hermílio de Moraes, na Diretoria de Ensino de Votorantim. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre probabilidade. A habilidade que queremos trabalhar hoje é planejar e realizar experimentos aleatórios ou simulações que envolvem cálculo de probabilidades ou estimativas por meio de frequências de ocorrência. Na aula de hoje, nós vamos descobrir como a probabilidade pode nos ajudar a fazer previsões em situações do nosso cotidiano. Quem nunca olhou pela janela, viu uma nuvem escura e pensou que seria melhor levar um guarda-chuva para não se molhar? Instintivamente, no nosso dia a dia, nós analisamos algumas situações e fazemos previsões. Nestes últimos meses, o uso da máscara tornou-se imprescindível. Pois, por exemplo, se nós formos ao mercado e todos estiverem usando a máscara, a probabilidade de contrair essa doença ou transmitir é muito menor. Somando isso ao uso do álcool em gel, a probabilidade é menor ainda. Mas antes de começarmos a aula de hoje, eu trouxe um desafio para vocês. Observem este dado. Ele possui 6 faces e foi numerado de 1 a 6, sem repetições. Eu vou lançar 2 vezes. E se o maior número entre os 2 lançamentos for o 1, 2, 3 ou 4, você aí de casa ganha esse desafio. Mas, se o maior número entre os 2 lançamentos for o 5 ou o 6, eu que ganho. Peguem papel, lápis, borracha e anotem. Quem vocês acham que tem mais chances? Eu ou você? No final dessa aula, nós vamos descobrir. Para entender melhor esse conceito, nós precisamos saber o que significam 2 palavras: espaço amostral e evento. Prestem atenção no exemplo. No lançamento de um dado numerado de 1 a 6, qual a probabilidade, ou seja, qual a chance de se obter o número 3 e qual a chance de se obter um número par? A primeira coisa que nós temos que fazer para resolver esse exercício é observar qual é o total de possibilidades que eu tenho nessa situação. Se vocês observarem o dado, nós temos 6 possibilidades diferentes. Este é o meu espaço amostral. Eu tenho um total de 6 possibilidades, então meu espaço amostral vale 6 nessa situação. Eu quero saber quais são as chances de obter um número 3. Observem que no dado possui apenas um número 3, então eu tenho uma chance entre as 6 de obter esse número. Este é o meu evento, eu tenho apenas um evento. Sendo assim, eu tenho uma chance em 6 que o número 3 caia ao lançar esse dado. Para representar a probabilidade, nós podemos escrever de 3 maneiras, como fração, decimal ou então como porcentagem. Na aula de hoje, nós vamos verificar as 3 possibilidades. Observem, como nós temos apenas um evento em 6 possibilidades, a minha fração fica da seguinte forma. O evento, ele sempre vai no numerador da fração. Então, eu tenho 1 no numerador e o meu espaço amostral, ele sempre estará no denominador. Neste caso, 6. Então, eu tenho a fração 1/6 representando essa situação. Este é o meu formato fracionário. Neste caso, eu não vou precisar simplificar a minha fração, pois o 1, ele é um número que não dá para dividir por mais nenhum outro, né? Então, eu vou ficar com a fração dessa forma mesmo. Para transformar isso num número decimal, é muito fácil. Basta dividir o numerador pelo denominador. Dividindo esses números, nós vamos obter o número 0,1666. Este número recebe um nome especial, chama-se dízima periódica, porque ele possui um período, que no caso é o 6, que se repete infinitamente. Essa é a minha representação decimal.
Eu ainda posso transformar isso em porcentagem. Veja como nós podemos fazer isso facilmente. Basta multiplicar o meu decimal pelo número 100. Multiplicando por 100, nós vamos obter o número 16,6666. Mas quando se trata de porcentagem, eu não posso deixar dessa forma. Nós podemos deixar até 2 casas decimais no caso da porcentagem. Então, eu vou ter que usar o arredondamento. Como os números que seguem são maiores do que 5 e não são iguais a 0, eu posso aumentar uma casa aqui no meu decimal. Vai ficar da seguinte forma: 16,67%. Então, a chance de se obter o número 6 no lançamento de um dado é de 16,67%. Mas, professora, por que eu preciso saber essas 3 representações? Numa avaliação, numa atividade externa, num roteiro de estudos, vocês podem ter alternativas. E essas alternativas podem estar representadas como uma fração, como um decimal ou como uma porcentagem. Vale lembrar que esse é um valor aproximado, então nós não podemos esquecer de representar com o sinal de aproximação ou, se não, escrever aproximado. Já no segundo caso, nós queremos saber quais são as chances de obter um número par no lançamento desse dado. Observem que nós temos 3 números pares, o número 2, 4 e 6. Veja como vai ficar essa representação. Como nós temos 3 eventos, o número 3 fica no numerador e como o total de possibilidades é 6, o número 6 fica no denominador. Eu vou obter assim a fração 3/6, mas preste atenção. Essa fração, ela não está na sua forma reduzida. É muito importante que nós façamos a simplificação. Como que nós podemos realizar essa operação? Basta dividir numerador e denominador por um divisor comum. Neste caso, 3 e 6 são divisíveis por 3. Então, eu posso dividir os dois por 3. Olha como vai ficar. 3 dividido por 3 é 1 e 6 dividido por 3, 2. Encontramos, então, a fração na sua forma reduzida, meio. E não é isso? Nós não temos 3 chances em 6, 3 é metade de 6. Então, eu tenho metade dos números sendo pares, eu tenho metade das possibilidades. Para transformar isso em decimal, nós vamos dividir o numerador pelo denominador e vai ficar da seguinte forma: 1 dividido por 2 dá 0,5. Esta é a minha representação decimal. Estes números, eles são equivalentes. E transformando isso em porcentagem, como nós já vimos, basta multiplicar por 100. Ah, professora, mas você disse que multiplicando por 100, nós andamos 2 casas com a vírgula e não tem mais nenhuma casa aqui. Tem sim. Nós podemos acrescentar zeros. Quantos zeros nós precisarmos. Nesse caso, como eu vou andar 2 casas, eu posso acrescentar mais um zero aqui. Olha como vai ficar. Eu vou obter o número 50, ou seja, eu tenho 50% de chances de obter um número par no lançamento desse dado. E não é isso mesmo? Se eu tenho meio, metade, eu tenho 50%. Todos esses números, eles são equivalentes. Então, como eu já disse para vocês, em uma avaliação, em uma atividade, eu posso representar de qualquer uma dessas formas. Na atividade de hoje, nós vimos que as chances de se obter um número par é muito maior do que se obter um número 3 no lançamento de um dado. Mas eu não posso dizer que ao lançar o dado, eu vou obter esse resultado, pois são apenas previsões.
O que eu posso confirmar? Se eu fizer esse experimento infinitas vezes e anotar num quadro, por exemplo, eu vou ver que essa previsão ela vai se confirmar. Você tem coragem de fazer tal experimento? Ana e Paulo estavam brincando com uma roleta dividida em 12 partes iguais e com várias cores, sendo 3 vermelhas, 2 azuis, 2 amarelas, 3 verdes, 1 branca e 1 preta. Ana fez o seguinte combinado com Paulo. Eles girariam a roleta e caso a cor que saísse fosse amarela ou vermelha, ela ganhava. Então, Paulo disse que se saísse verde ou branca, ele seria o ganhador. Quem tem a maior chance de ganhar essa aposta? Paulo ou Ana? Para realizar essa atividade, nós precisamos organizar algumas informações. Prestem atenção. Ana escolheu as cores amarela e vermelho. Observem na nossa roleta quantas partes nós temos que são vermelhas. Eu tenho 3 partes vermelhas. E quantas partes são amarelas? 2 partes. Nós temos no total 5 partes. Este é o meu evento no caso da Ana. Vamos anotar? O número total de eventos vai no numerador, como nós já vimos no exemplo anterior. Eu tenho 12 partes, observem que eu tenho 12 partes nessa roleta. Então, apenas 5 partes correspondem à aposta da Ana. Este número, que é o nosso espaço amostral, vai no denominador da nossa fração. Veja. Eu tenho aqui, então, a fração 5/12, que representam as chances da Ana ser a vencedora neste jogo. Agora, nós vamos transformar esses números em decimal e porcentagem. Observe. Dividindo 5 por 12, nós obtemos o número 0,41666, tendo de novo uma dízima periódica. Vocês lembram como nós fizemos a transformação lá no exemplo inicial? Nós vamos fazer a mesma coisa. Esta é a nossa representação decimal. Agora, nós vamos fazer a representação em forma de porcentagem. Para isso, basta multiplicar por 100. Multiplicando esse número por 100, nós vamos obter o número 41,6666. E aí, eu vou precisar fazer aquele arredondamento, que também já vimos no exemplo anterior. Como o meu número aqui é maior do que 5, eu vou aumentar uma casa aqui no número anterior, ficando da seguinte forma, aproximadamente 41,67%. Ou seja, a Ana tem 41,67% de chances de vencer essa aposta. Já o Paulo escolheu as cores verde e branco. Vamos ver quantas são as possibilidades aqui? Nós temos 3 cores verdes na roleta e uma cor branca. No total, nós temos 4 chances entre 12 de que Paulo saia vencedor. Vamos anotar isso? 4 é o meu total de eventos e 12 é o meu espaço amostral. Então, eu tenho 4 chances em 12 de vencer essa aposta. Como este número não está representado na sua forma simplificada, nós precisamos simplificar essa fração. Você pode dividir por 2, pois 4 e 2 são divisores, aliás, 4 e 12 são divisíveis por 2, ou eu posso dividir por 4, pois 4 e 12 também são divisíveis por 4. 4 dividido por 4
é igual a 1. E 12 dividido por 4 é igual a 3. Então, a fração 1/3 também representa as chances do Paulo vencer essa aposta. Transformando isso em decimal, nós vamos dividir 1 por 3, obtendo o número 0,3333. Temos aqui novamente uma dízima periódica e essa é a minha representação decimal. Mas observem que agora nós temos uma diferença, né? Nós vamos multiplicar, para transformar em porcentagem, nós vamos multiplicar esse número por 100, obtendo 33,333. E agora esse número ele é menor do que 5. Lembra que aqui, quando nós fizemos essa transformação, nós aumentamos uma unidade na casa anterior? Por quê? Porque esse número ele é maior do que 5. Agora, nós temos um número que é menor do que 5. Então, basta ignorar essa casa e vai ficar da seguinte forma. Aproximadamente 33,33%. Então, as chances de Paulo ganhar essa aposta da Ana é de 33,33%. Lembrando que os cálculos que fizemos nos mostram as chances de Ana e Paulo com relação às escolhas que eles fizeram, mas não garantem que os dois irão ganhar essa aposta, pois ainda temos algumas cores a considerar. Observem que nós temos mais duas cores a considerar nesse caso, a cor preta e a cor azul, que não foi escolhido pela Ana e nem pelo Paulo. Ao girar essa roleta, nós podemos ter qualquer resultado. Ana pode ganhar, ou Paulo, ou nenhum dos dois. Vamos ver o que vai acontecer? Nenhum dos dois ganhou a aposta. Mas, professora, por que isso aconteceu? Porque nós ainda tínhamos a chance de nenhum deles ganharem. Neste caso, nesta atividade, nós queríamos calcular apenas a probabilidade de cada um ganhar essa aposta. Ana tinha mais chances do que Paulo, mas nenhum deles saiu vencedor. Atividade 2. Numa caixa foram colocadas 20 bolinhas iguais, numeradas de 1 a 20. Cada um dos amigos deveria apostar qual seria sorteada. Carlos disse que seria um número par. Mariana apostou na ímpar. Jorge na divisível por 3 e Cláudia apostou na que fosse um número primo. Encontre o espaço amostral e determine a probabilidade em cada situação. Essa atividade vocês vão encontrar no caderno do aluno do 7º ano, na página 77. Eu trouxe uma caixa, como a do exemplo, e dentro dela tem 20 bolinhas numeradas de 1 a 20 sem repetir nenhuma. Para dar início à nossa atividade, nós precisamos organizar as informações. Carlos disse que a bolinha que será sorteada é uma bolinha par. Vamos anotar isso? Carlos apostou que seria uma bolinha de número par. Nós temos no total 20 bolinhas. Esse é o meu espaço amostral. Lembra que nós vimos isso no início da aula, lá no nosso exemplo? Quantas bolinhas são de número par nessa sequência? Nós temos metade dessas bolinhas de números pares. Este é o meu total de eventos. Vamos representar isso através de uma fração? Veja como é que fica. Carlos, então, tem 10 chances entre 20 de que seja um número par. Essa fração, ela não está naquele formato simplificado. Lembra que eu falei para vocês da importância de simplificar as frações quando é necessário e quando for possível? Nós podemos dividir o 10 e o 20 por alguns números. Por exemplo, 10 e 20 são divisíveis por 2, posso dividir por 5 e também posso dividir por 10. Vocês poderiam utilizar qualquer uma dessas alternativas.
A diferença é que vocês talvez tivessem que fazer esse processo mais de uma vez. Eu vou dividir pelo maior, que é o 10. 10 dividido por 10 é igual a 1. E 20 dividido por 10 é igual a 2. Então, essa fração representa as chances do Carlos ganhar essa aposta. Como nós vimos anteriormente, para transformar isso num decimal, basta dividir o número 1 por 2. 1 dividido por 2 é 0,5. E essa é a nossa representação decimal. Podemos ainda transformar esse número em porcentagem, vocês lembram? Basta multiplicar por 100. Multiplicando 0,5 por 100, nós obtemos 50%. Lembram aqui da regrinha que a vírgula vai andar 2 casas? É isso. Carlos, então, tem 50% de chances de ganhar essa aposta. Lembrando aqui que esse valor é a porcentagem. Agora, a Mariana apostou que o número que irá sair ao retirar uma bolinha dessa caixa é um número ímpar. Vamos anotar. Quais serão as chances da Mariana? Observem que nessa sequência de 1 a 20, nós também temos 10 bolinhas de números ímpares. Então, a Mariana também tem 10 chances em 20 de ganhar essa aposta. Perceberam a coincidência? O resultado vai ser exatamente o mesmo. Então, eu vou colocar direto aqui. Isso é igual a meio, que é igual a 0,5, que é igual a 50%. Então, a Mariana também tem 50% de chances de ganhar essa aposta. Ainda temos o Jorge. O Jorge disse que o número que vai sair é um número divisível por 3. Agora, nós temos que ver quais desses números da sequência de 1 a 20 são divisíveis por 3. Vamos anotar para ficar mais fácil de entender? Na sequência, nós temos o número 3, o número 6, o número 9, 12, 15 e o 18. Lembrando que nós temos apenas 20 números. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades nesse caso. Então, o Jorge tem 6 chances em 20 de ganhar essa aposta. Aqui, nós vamos precisar simplificar essa fração. Que número divide 6 e 20 ao mesmo tempo? O número 2. 6 dividido por 2 é igual a 3 e 20 dividido por 2 é igual a 10. Encontramos, então, a fração 3/10. E aí fica muito fácil de transformar isso em decimal, não é? Olha aqui a palavra, né? A forma de falar, 3/10. Vocês lembram aí das aulas anteriores? 3/10 é igual a 0,3. E essa é a minha representação decimal. Transformando isso em porcentagem, né? Basta multiplicar por 100. E aqui, ó, é o mesmo caso, né? Eu posso acrescentar um 0 multiplicando por 100. A minha vírgula vai andar 2 casas e Jorge terá 30% de chances de ganhar essa aposta. A Cláudia apostou que o número que irá sair é um número primo. Vocês lembram o que é um número primo? São aqueles números que são divisíveis por 1 ou por ele mesmo. Dá uma olhada. Nós vamos anotar agora todos os números primos existentes entre 1 e 20. Vamos lá? Nós temos o número 2, o número 3, 5, 7, 11,
13, 17 e 19. No total, nós temos 8 números primos. Isso significa que a Cláudia tem 8 chances em 20 de ganhar essa aposta. Mas nós precisamos ainda simplificar essa fração, pois ela não está na sua forma reduzida. 8 e 20 são divisíveis por 2 e por 4 ao mesmo tempo. Eu costumo utilizar o número maior, mas se você quiser dividir por 2, você pode dividir. Depois você vai ter que fazer novamente essa divisão. 8 dividido por 4 é igual a 2 e 20 dividido por 4 é igual a 5. A fração 2/5 representa as chances da Cláudia vencer essa aposta. Mas nós ainda precisamos transformar esse número em decimal e porcentagem. Prestem atenção. 2 dividido por 5 é igual a 0,4. E esse é o decimal que representa as chances da Cláudia vencer. 0,4 multiplicado por 100 vai nos dar o resultado em porcentagem. 0,4 vezes 100 é igual a 40%. Então, a Cláudia tem 40% de chances de vencer essa aposta. Neste caso, diferente do exercício da roleta, nós iremos ter um ganhador ou mais. Pois, por exemplo, se sair o número 6, ele é um número par e também é divisível por 3. Então, nós teremos 2 ganhadores. Agora, se sair o número 4, nós teremos apenas um, pois ele somente é par e não é nem divisível por 3, não é ímpar e também não é um número primo. Nada garante que Mariana ou Carlos, que tem mais chances, que tem 50% de chances de ganhar, vão ganhar aqui na primeira rodada. Mas se eu retirar essas bolinhas aqui infinitamente, vocês vão perceber que as chances de Paulo ou Mariana ganharem serão muito maiores. Vamos ver o que vai acontecer? Eu vou retirar uma bolinha agora e nós vamos verificar quem será o ganhador dessa aposta. Saiu o número 13, que é um número primo, ou seja, a ganhadora é a Cláudia. E ela tinha 40% de chances de ganhar essa aposta. Atividade 3. Para vencer um jogo, o aproveitamento de cada jogada é muito importante. Karina, Marcela e Lorena são atacantes de um time de vôlei. Nos últimos jogos, Karina participou de 60 jogadas e marcou 42 pontos. Marcela, 44 em 80. E Lorena teve um aproveitamento de 68% nos lances que participou. Você é o treinador desse time. Baseando-se no aproveitamento das jogadoras e tendo que escolher apenas 2, qual dupla você escalaria para ter a maior probabilidade de marcar pontos no próximo jogo? Vocês viram que podemos utilizar a probabilidade em diversas situações do nosso cotidiano, como, por exemplo, nos esportes. Vamos organizar os dados dessa situação lá na lousa e ver como que vai ficar. Karina acertou um total de 42 pontos em 60 jogos que ela participou. Neste caso, 42 é o meu total de eventos e o 60 é o meu espaço amostral. Aqui nós devemos também simplificar a fração, pois ela não está na sua forma reduzida. 42 e 60 são divisíveis por 6. 42 dividido por 6 é igual a 7. E 60 dividido por 6 igual a 10. Nós temos então a fração 7 décimos para representar o aproveitamento de Karina nos jogos que ela participou. Podemos também representar esse aproveitamento em forma de decimal. Para isso, nós precisamos dividir o número 7 por 10. Nós temos 7 dividido por 10, que é igual a 0,7, ou seja, 7 décimos.
este número também representa o aproveitamento da Karina. E também podemos representar através de uma porcentagem. Para isso, basta multiplicar por 100. Vejam, 0,7 vezes 100 é igual a 70. E nós temos, então, um aproveitamento de 70% no caso da Karina. Agora, a Marcela acertou 44 pontos em 80 jogos que ela participou. Vejam. Essa fração também representa o aproveitamento de Marcela, mas não está na sua forma reduzida. Nós temos, então, que fazer a simplificação dessa fração. 44 e 80 são divisíveis por 4. 44 dividido por 4 é igual a 11. E 80 dividido por 4 é igual a 20. Como 11 e 20 não possuem divisores comuns, essa é a fração na sua forma mais reduzida. Para transformar isso em decimal, novamente vamos dividir numerador pelo denominador, resultando assim em 0,55. Então, o aproveitamento da Marcela, pode ser representado por 0,55. E para transformar isso em porcentagem, basta multiplicar por 100. 0,55 vezes 100 é igual a 55, a vírgula andou 2 casas, e eu tenho um aproveitamento de 55%. O nosso exercício já trouxe o aproveitamento da Lorena em porcentagem. A Lorena teve um aproveitamento de 68%. Se você fosse o técnico desse time, qual dupla você escalaria por ter maiores chances de pontuar no próximo jogo? A Karina e a Lorena tiveram melhor aproveitamento. Então, nós podemos prever que elas têm mais chances de pontuar no próximo jogo. Para finalizar a nossa aula de hoje, vocês se recordam do desafio inicial que eu propus para vocês? Peguem as suas anotações. Vamos relembrar? Nós temos um dado com 6 faces, numerado de 1 a 6, sem repetir nenhum número. Eu vou fazer 2 lançamentos com esse dado. Se o maior número entre os 2 lançamentos for o 1, 2, 3 ou 4, você aí de casa vai ganhar esse jogo. Agora, se o maior número entre os 2 lançamentos for o 5 ou 6, eu que ganho. Para exemplificar essa situação e vocês entenderem melhor, eu trouxe uma tabela de dupla entrada. Vamos ver o que vai acontecer? Nós temos no primeiro lançamento 6 possibilidades. Eu representei aqui na coluna da nossa tabela. E no segundo lançamento, nós também temos 6 possibilidades, que foi representado na linha dessa tabela. Então, nós temos que analisar todos os casos. Eu vou representar em vermelho os casos em que vocês irão ganhar, e em azul os casos que eu irei ganhar. Se na primeira tentativa, na primeira jogada, sair o número 1 e na segunda jogada sair o número 1, o maior número entre eles é o 1. Se eu jogar o dado e sair o número 1 na primeira tentativa e o 2 na segunda tentativa, o maior número entre eles é o 2. Se sair o 1 e o 3 na segunda tentativa, o maior entre eles é o 3. Observem que a primeira linha, ela irá repetir os números aqui de cima. Então, aqui eu terei o 4, aqui o 5 e aqui o 6. Mas com o 5 e o 6, é a cor azul, né, que eu vou ganhar nessas jogadas. Se na primeira jogada sair o número 2 e na segunda jogada sair o número 1, o maior número entre eles é o 2.
Se sair 2 e 2, o maior número entre eles continua sendo 2. Se sair 2 e 3, o maior número entre eles é o 3. Se sair 2 e 4, o maior entre eles é o 4. Agora, se sair 2 e 5, o maior entre eles é o 5. Se sair 2 e 6, o maior entre eles é o 6. Nós vamos fazer isso em toda a tabela. Observe. Observem como a nossa tabela ficou. Os números que estão em vermelho representam as chances de você aí de casa ganhar essa aposta. E os números que estão em azul representam as chances de eu ganhar essa aposta. Vamos representar isso através de uma fração? Observem que os números que estão em vermelho formam 4 colunas e 4 linhas. Eu posso usar aqui a multiplicação. 4 vezes 4 é 16. Nós temos um total de 36 possibilidades. Então, nesse caso, vocês têm 16 chances em 36 de vencer essa aposta. Simplificando, por 4, dividindo numerador e denominador por 4, nós temos a fração 4 nonos, e ela representa as chances de você aí de casa ganhar essa aposta. Dividindo 4 por 9, nós temos o decimal 0,44444. E encontramos novamente aquela dízima periódica que nós já ouvimos falar no começo da nossa aula. Transformando isso em porcentagem, ou seja, multiplicando por 100, nós vamos obter 44,444. Aqui nós não podemos esquecer de utilizar a regra do arredondamento. Como todos os números são 4, né, e ele é um número menor do que 5, nós vamos apenas esquecer, nós vamos eliminar este número e vamos manter as duas casas decimais. Fica dessa forma, aproximadamente 44,44%. Então, você aí de casa tem 44,44% de ganhar essa aposta. Vamos ver quais são as chances de eu ganhar essa aposta de vocês? Se vocês têm 16 chances em 36 e o meu total é 36, quanto que eu tenho aqui? Sobrou 20, não é, pessoal? Então, eu tenho 20 chances em 36 de ganhar essa aposta. Simplificando esse número, dá para dividir por 4. 20 e 36 são números que são divisíveis por 4. Fica da seguinte maneira. 20 dividido por 4 é 5 e 36 dividido por 4, 9. Então, esta fração também representa as minhas chances de ganhar essa aposta. 5 dividido por 9 é 0,5555 e nós temos aqui a mesma situação. Esse é o decimal que representa as minhas chances de ganhar essa aposta. Transformando isso em porcentagem, ou seja, multiplicando por 100, nós vamos obter 55,555 e também vamos transformar isso fazendo o arredondamento. Como, nesse caso, todos os números que seguem são 5, não são iguais a 0, eu vou aumentar uma casa, aqui uma unidade na casa anterior.
vai ficar da seguinte forma: aproximadamente 55,56%. Mas, professora, toda vez que eu tiver que resolver uma situação dessa forma, eu preciso dessa tabela de dupla entrada? Não, eu não preciso. Eu vou mostrar para vocês como resolver sem essa tabela. Vamos pensar no seguinte: vocês, para ganhar, vocês precisam que saia, que o maior número seja o 1, 2, 3 ou 4. Ou seja, no dado, vocês têm 4 chances em 6. Vamos anotar isso? Então, na primeira jogada, vocês têm 4 chances em 6 de ganhar, de sair um número 1, 2, 3 ou 4. Na segunda jogada, vocês também têm as mesmas chances. 4 sextos. Basta multiplicar esses resultados. Vejam, 4 vezes 4 é 16 e 6 vezes 6 é 36. O que nos traz no começo da nossa atividade. É a mesma coisa. A tabela eu trouxe para vocês verificarem que isso é verdade. E como eu vou fazer, professora, para verificar então as suas chances? Para verificar as minhas chances de ganhar essa aposta, basta subtrair do total. Eu tenho 36 chances no total, não tenho? As 36 chances é o meu inteiro, o meu valor inteiro. E eu posso representar da seguinte forma: são 36 chances de 36. Vocês não concordam que se eu retirar os 16 36avos, eu vou obter a fração que representa as minhas chances? 36 dividido por, 36 menos 16 é igual a 20. E nesse caso, como as frações têm o mesmo denominador, eu subtraio o numerador e mantenho o denominador. Deu o mesmo resultado, pessoal. E aí é só continuar, desenvolver a atividade, encontrar o decimal, encontrar a porcentagem. Analisando, quem tem mais chances de ganhar esse jogo sou eu. Mas vamos ver o que vai acontecer? Eu vou jogar o dado 2 vezes e nós vamos descobrir quem será o ganhador. Na primeira jogada, saiu o número 4. Vamos ver a segunda jogada? Na segunda jogada, no segundo lançamento, saiu o número 6 e eu ganhei o desafio de hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Muito obrigada pela participação e até a próxima.